Olá pessoal, eu vou mostrar essa parte 3 do vídeo. E eu te pergunto, vocês acham que Jerusalém só foi destruída depois que Jesus falou o que sabia sobre o final dela? Não. Ela foi destruída por causa do pecado dela. Jerusalém era um povo limpo de pecado, e tinha vida com Deus, praticamente todos. O povo pensou que cada um poderia pecar, aproveitar os prazeres do pecado, e depois se arrepender. E depois não tinham mais forças para voltar para a vida com Deus, pois tinham uma maior vontade de aproveitar mais um pouco os prazeres. E depois, distraídos com seus planos, não lembravam dos juízos e nem se recordava do quão sério é a transgressão, que sumia do compromisso e da conduta de um povo escolhido para morar no céu, onde é a morada de um reino com aparência de joia preciosíssima, infinito em riquezas de detalhes, imenso em maravilhas, lugar agradável e iluminado de descanso para a eternidade, e cada um terá sua recompensa, pessoal. Temos que entender e considerar também que para eles também não era fácil. Depois que Moisés tirou o povo do Egito, e no deserto nasceu uma grande e nova geração. Na Bíblia relata que as filhas de Israel eram formosas e os jovens de boa aparência. Então se percebe que antes não é diferente de hoje. Eles também achavam tentadoras oportunidades e interesses de coisas erradas. Por isso se percebe na Bíblia o tanto de vezes que erravam e pecavam um grupinho de pessoas, e logo ia aumentando, e logo vinham os inimigos por causa do pecado, para destruir, para angustiar, para escravizar, mas antes de vir os inimigos, vinha a palavra de Deus, falando para eles se arrepender de seus pecados, voltar para Deus, e não fazer mais, e Deus como um pai falava para eles, porque eles faziam isso com ele. Mas como eu falei no começo do vídeo, eles não tinham forças para voltar. Por isso Deus permitia os inimigos afligir e angustiar eles, para que eles caíssem em si, e percebessem o que realmente estavam fazendo de suas vidas. Pessoal, eu vou mostrar agora em Jeremias 5, versículo 5, quando Deus estava falando com o povo. Quando todos de Jerusalém se esfriaram na fé e deixaram a Deus. Muito antes da última destruição de Jerusalém, depois da morte de Jesus. Esses capítulos que vou mostrar, é quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, e o povo ficou em cativeiro na Babilônia 70 anos. Só lembrando pessoal, que bastante páginas, antes desta página de Jeremias, e muitas páginas depois desta de Jeremias. Só é capítulos em que Deus avisa o povo do pecado, e eles não o ouvindo, e estando em apuros, Deus livra eles e eles voltam para Deus. E eles ficam 40 anos, 30 anos, 20 anos, e depois esquecem de tudo, e começam o mesmo ciclo, as mesmas coisas. Teve até uma vez que tanto eles fazerem isto, Deus disse que não ia mais suscitar libertador para livrar o povo. E nem mais ouvir as orações e o clamor deles quando estiverem dor e sofrimento, mas quando eles estavam sofrendo, e pediram ajuda a Deus, quando já não aguentavam mais. Deus viu que eles estavam sofrendo muito, e se importou com eles e os ajudou. Estou falando isso, para que entenda, que não foram poucas vezes que Deus perdoou o povo. Foram muitas vezes, foram bastante. Que Deus avisa, perdoa e ajuda, avisa, perdoa e ajuda, avisa, perdoa e ajuda. Voltando, vamos ver um pouco o que Deus falou quando o povo de Jerusalém se corromperam totalmente, assim como se corromperam no tempo de Jesus, totalmente e novamente, que diz: dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que digam: vive o Senhor, de certo falsamente juram. Ah Senhor, porventura não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os, e não lhes doeu, consumiste-os, e não quiseram receber a correção, endureceram as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Eu, porém, disse: deveras estes são pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. Irei aos grandes, e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes juntamente quebraram o jugo, e romperam as ataduras. Por isso um leão do bosque os feriu, um lobo dos desertos os assolará, um leopardo vigia contra as suas cidades.
Qualquer que sair delas será despedaçado. Porque as suas transgressões se avolumam, multiplicaram-se as suas apostasias. Como, vendo isto, te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Quando os fartei, então adulteraram, e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, rixando cada um a mulher do seu próximo. Deixaria eu de castigar por estas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Subi aos seus muros, e destruí-os, porém não façais uma destruição final. Tirai os seus ramos, porque não são do Senhor. Porque aleivosissimamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram ao Senhor, e disseram, não é Ele, nem mal nos sobrevirá, nem veremos espada nem fome. E até os profetas serão como vento, porque a palavra não está com eles. Assim se lhe sucederá. Portanto assim diz o Senhor Deus dos exércitos. Porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, eles serão consumidos. Eis que trarei sobre vos uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. É uma nação robusta, é uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás, e não entenderás o que ela falar. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos eles são poderosos. E comerão a tua cega e o teu pão, que teus filhos e tuas filhas haviam de comer. Comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas. Comerão a tua vide e a tua figueira, as tuas cidades fortificadas, em que confiavas, abatê-las-ão a espada. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vos uma destruição final. E sucederá que, quando disserdes, porque nos fez o Senhor nosso Deus todas estas coisas, então lhes dirás, como vos me deixastes, e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros, em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó, e fazei-o ouvir em Judá, dizendo, ouvi agora isto, ó povo insensato, e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Porventura não me temereis a mim? Diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará. Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não a traspassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz, rebelaram-se e foram-se. E não dizem no seu coração, temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá a chuva, a temporã e a tardia, ao seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados apartam de vos o bem. Porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando, como quem arma laços. Põem armadilhas, com que prendem os homens. Como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano. Por isso se engrandeceram, e enriqueceram. Engordam-se, estão médios, e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa do órfão, todavia prosperam, nem julgam o direito dos necessitados. Porventura não castigaria eu por causa destas coisas? Diz o Senhor, não me vingaria eu de uma nação como esta. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disto? Fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, e tocai a buzina em Tecoa, e levantai um sinal de fogo sobre Bet-Aquerem, porque do lado norte surge um mal e uma grande destruição. A formosa e delicada assemelhei a filha de Sião. Mas contra ela virão pastores com os seus rebanhos. Levantarão contra ela tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela, levantai-vos, e subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós! Já declina o dia, já se vão estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos, e subamos de noite, e destruamos os seus palácios. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai árvores, e levantai trincheiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser castigada, só a opressão há no meio dela. Como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia. Violência e estrago se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim continuamente.
Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te torne em assolação e terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Diligentemente respigarão os resíduos de Israel como uma vinha. Torna a tua mão, como o vindimador, aos cestos. A quem falarei e testemunharei, para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos, e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, e não gostam dela. Por isso estou cheio do furor do Senhor. Estou cansado de o conter. Derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e na reunião de todos os jovens. Porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias. E as suas casas passarão a outros, como também as suas herdades e as suas mulheres juntamente. Porque estenderei a minha mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometer abominação. Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto cairão entre os que caem. No tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas dizem: não escutaremos. Portanto ouve, vós, nações, e informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra. Eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos. Porque não estão atentos às minhas palavras, e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me venha o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras remotas. Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Portanto assim diz o Senhor: eis que armarei tropeços a este povo, e tropeçarão neles pais e filhos juntamente. O vizinho e o seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará das extremidades da terra. Arco e lança trarão, são cruéis, e não usarão de misericórdia. A sua voz rugirá como um mar, e em cavalos virão montados, dispostos como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Ouvimos a sua fama, afrouxaram-se as nossas mãos. Angústia nos tomou, e dores como as de parturiente. Não saiais ao campo, nem andeis pelo caminho, porque espada do inimigo e espanto há ao redor. Ó filha do meu povo, cinge-te de saco, e revolve-te na cinza. Pranteia como por um filho único, pranto de amargura, porque de repente virá o destruidor sobre nós. Por torre de guarda te pus entre o meu povo, por fortaleza, para que soubesses e examinasses o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes, andam murmurando, são duros como bronze e ferro, todos eles são corruptores. Já o fole se queimou, o chumbo se consumiu com fogo. Em vão fundiu o fundidor tão diligentemente, pois os maus não são arrancados. Prata rejeitada lhes chamarão, porque o Senhor os rejeitou. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor, e proclama ali esta palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vos confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam.
Porventura furtareis, e matareis, e adulterareis, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes, e então vireis, e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: fomos libertados para fazermos todas estas abominações. É pois esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos. Eis que eu mesmo, vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde, ao princípio, fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando, e falando, e não ouvistes, e chamei-vos, e não respondestes, farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar, que vos dei a vos e a vossos pais, como fiz a Siló. E lançar-vos-ei de diante de minha face, como lancei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Porventura não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa, para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor, e não a si mesmos, para a confusão dos seus rostos. Portanto assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á, e não se apagará. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios, e comei carne. Porque nunca falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vos sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz, e fizeram pior do que seus pais. Dir-lhes-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. E lhes dirás: esta é a nação que não deu ouvidos à voz do Senhor seu Deus, e não aceitou a correção. Já pereceu a verdade, e foi cortada da sua boca. Corta o teu cabelo e lança-o de ti, e levanta um pranto sobre as alturas. Porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para contaminá-la. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Imom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que não se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Imom, mas o vale da matança. E enterrarão em Tofete, por não haver outro lugar. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. E farei cessar nas cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém, a voz de gozo, e a voz de alegria, a voz de esposo e a voz de esposa, porque a terra se tornará em desolação. Pois bem, pessoal, vendo esses vídeos, percebemos que não é levável a palavra de Deus. A palavra de Deus não é levável. A pessoa é de Deus ou não é de Deus. Pois vemos que antes e depois de Jesus a palavra é a mesma, e tem pessoas que se enganam, pensando que não precisa sacrificar, dizendo que Jesus já levou as nossas dores, e por isso não precisa pagar o preço de sacrificar nossas vontades. Sendo que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Lá em Lucas 9, 23. Nesses versículos de Jeremias Deus falou:
Desviar-se-ão e não voltarão. Hoje em dia cairão e não se levantarão. É natural que, ao cair, a pessoa se esforce para se levantar. Ou, ao saber que tomou o caminho errado, retorne a fim de acertar. Afinal, quem quer ficar prostrado no chão ou perdido em um caminho desconhecido? Ninguém. No entanto, com os sentidos espirituais embotados, aquelas pessoas apresentam um comportamento irracional. Isto é, continuavam no pecado, mesmo sabendo que as consequências seriam terríveis. A pior falta de uma pessoa não é cometer erros, mas sim sua incapacidade de reconhecer suas falhas e se reerguer para começar novamente sua caminhada com Deus. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo.